com homicidas em potencial? O que você acha? Eu acho que eles devem estar ouvindo o pessoal aqui Tem uma universidade federal aqui no Rio de Janeiro em que existe um curso ministrado por supostos especialistas em segurança pública. Eu tenho a impressão que o governo está ouvindo esse pessoal, até porque é todo mundo da área, todo mundo ligado ao PT, ao PSOL, né? E uma vez eu fui a uma palestra ministrada ou cometida por uma dessas figuras, uma especialista dessa universidade. E ela fez... A palestra era um painel, na verdade, um seminário, realizado no Ministério Público, na minha instituição, no Ministério Público do Rio de Janeiro. E essa senhora olhou para o público e disse: por que tantas armas, né? Por que tanta violência, tanta arma por parte da polícia? Eu fico me perguntando, disse ela para o público, metade do público era de policiais, se de repente a polícia não depusesse as armas, quem sabe não haveria possibilidade de um diálogo, né? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos, as facções do tráfico mais perigosas do país, as milícias, né? Então, essa senhora teve essa visão, né? Quem sabe se a polícia não depusesse as suas armas, não é? O outro lado não chegaria, né, perto, não se aproximaria para um diálogo, né? Eu achei fabuloso. Eu tenho a impressão que o senhor Lewandowski, essa nulidade, né? Essa nulidade chamada Lewandowski, eu costumo dizer que Lewandowski é um sobrenome que é sinônimo de competência e de talento, né? No futebol europeu. Né? No Brasil é exatamente o contrário. Então, é de um ridículo. Né? A gente começa a entender, vendo exemplos como esse, né? De que maneira as ideias erradas sobre segurança pública, sobre criminalidade, né, têm contribuído para essa situação de insegurança pública, esses índices de criminalidade completamente fora do normal que o Brasil vive há 40, mais ou menos 40 anos. Esse ano completam-se 40, a Lei de Execução Penal completa 40 anos, ela é de 84, né? A Lei de Execução Penal é um dos maiores exemplos de como ideias erradas, né, podem trazer consequências nefastas. É a lei que criou a saidinha, que criou a progressão de regime, o regime semiaberto, o regime aberto, prisão domiciliar, etc, etc, etc. Né? Tudo isso que contribui para a polícia entrar em confronto com traficantes, como aconteceu há alguns meses, não sei se vocês lembram. Nesse confronto, 7 traficantes morreram, e aí, quando foi se investigar, quando foi se apurar, esses 7 traficantes mortos juntos tinham 135 registros, 135 passagens pela polícia. Então, 7 criminosos com 135 passagens pela polícia, os 7 somados, estavam soltos na rua, atirando em policiais. Pelo menos esses 7 não vão atirar em mais ninguém. Mas é isso. São os Lewandowskis da vida que contribuem diretamente para esse sofrimento da população nas mãos de traficantes armados de fuzis, nas mãos de assaltantes, de estupradores, de latrocidas. E eles querem desarmar quem? A polícia. Querem restringir o trabalho de quem? Da polícia. Dos traficantes, dos criminosos em geral, aí não. Pelo contrário, né? Pregam até o desencarceramento dos traficantes. É essa inversão de valores que a gente vive de um modo ou de outro há 40 anos, mas que se torna sempre mais aguda quando essa turma do PT está no poder, no Executivo ou no STF, onde eu diria que eles têm a bancada majoritária. E o mais engraçado de tudo isso, o professor estava falando, eu estava ouvindo de uma sabatina que eu participei na rádio Mais Alegria. Os caras me chamaram para sabatinar um tucano. E foi engraçado, porque começou, óbvio, né? Eu sou um cara polido, né? Eu não conheço, o nome do candidato era Dário. E quando o Sérgio Tavares estava junto também, ele estava no estúdio, inclusive, lá em Florianópolis, e ele perguntou sobre a questão das armas de fogo, se ele era a favor do porte de armas, da posse de armas.
E ele falou que é a favor do desarmamento. E daí ele começou aquele papo de... Eu lembro que eu tive esse debate quando eu tinha, sei lá, 17 anos de idade, né? E meu amiguinho falava, ai, mas se tiver briga de trânsito vai virar bang bang, vai virar Velho Oeste. Oi, eu tenho medo de arma. E posso te falar a coisa mais bizarra, Bertorelli? O cara é dono de uma empresa de segurança. Então, quer dizer, a mentalidade socialista, ela é cheia de contradições. Ela é cheia. Não importa se é socialista fabiano, social-democrata, os caras, eles gostam de trabalhar uma ideia de que o Estado tem o dom da ubiquidade, e mesmo aqui, né, presumindo que o Estado tem o dom da ubiquidade, que é estar ao mesmo lugar em todos os momentos, esse cara aqui, o Lewandowski, está falando o seguinte: mesmo assim, a gente tem que presumir que o policial é o vilão. Ô Marco, deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu soltar qualquer comentário aqui. O teu amigo que você falou lá, que é dono de uma empresa de segurança, ele é dono hoje, ele era dono na época que ele fez o comentário, ou a cabeça dele evoluiu e ele... Até hoje Não, ele tem essa opinião? Esse cara é candidato à prefeitura de Florianópolis pelo PSDB, o nome dele é Dário. E ele tem uma empresa de segurança e ele quer desarmar a população. Exato. Ué, eu também. Se eu fosse barbeiro, cabeleireiro, claro. Eu ia querer tomar a tesoura de todo mundo, ninguém vai cortar cabelo em casa. Entendeu? Ele está advogando em causa própria. O cara quer quebrar as pernas de todo mundo para depois ele ir lá e te vender a cadeira de rodas. É o que o Estado faz com muita maestria, né? Ele quebra as suas pernas, depois quer te vender a cadeira de rodas e ainda quer regular a forma que você vai usar essa cadeira de rodas. Ó, só pode estar horário, só pode usar a cadeira aqui, é assim que funciona. Com relação ao que o professor falou aí, da participação dessa pessoa aí na universidade, ontem, ou antes de ontem, saiu aqui um estudo nos Estados Unidos mostrando o espectro político dos professores em diferentes universidades aqui nos Estados Unidos. E é óbvio, né? Isso é um reflexo, hoje em dia, mundial. E a vasta maioria, mas assim, a maioria esmagadora, são professores de esquerda. E aí fica a pergunta retórica que todo mundo já sabe a resposta. Se todos os professores, ou a vasta maioria dos professores, são de esquerda, eles estão ensinando o quê nas universidades, né? E com relação às armas, para ser bem sucinto aqui, porque vocês dois já falaram bastante aí sobre isso, e isso é uma obviedade que não vale a pena a gente cansar os ouvidos dos nossos ouvintes. Mas essa coisa de você querer restringir a ação policial, né? Vamos tomar a arma da polícia, vai dar o quê? Vai dar um estilingue? Vai dar uma funda? O cara do lado de cá com um fuzil e o outro lá com uma funda, né? Que é aquele pedacinho de pano para você jogar uma pedra igual Davi matou Golias. É assim que vai funcionar? O raciocínio deles é o seguinte, ó, tem um lobo atacando aqui as ovelhas. Aí o que você faz? Você vai lá para resolver esse problema e arranca os dentes de todas as ovelhas. E pior, agora eles querem arrancar os dentes de todos os cães pastores, que no caso aí é a polícia. É uma coisa absolutamente insana. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios conversando ainda um com o outro vai ver que o propósito deles, obviamente, não é baixar a criminalidade. No Brasil, de forma extraoficial, a pessoa está 93%, eu estou chutando o número aqui, mas eu posso falar com segurança que é acima de 90%.